Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Conformados. Inclusive, lembrando que nosso evento está chegando, amanhã começa esse grande evento. E esse é o último episódio dessa temporada, né? E hoje com a presença ilustre da Estela, que ela é psicóloga, bacharel em Direito em Etologia, mestre em Psicologia e atua como servidora pública e psicóloga clínica. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Obrigada, Felipe. Para mim é um prazer, é uma satisfação estar aqui no podcast. Então hoje a gente vai tentar bater um papo legal, diferente, né? Trazer um tema que é envolvendo o tema da nossa conferência. E vai ser bem interessante. Eu queria explorar mais essa área, né, que você atua, que é psicologia, que eu acho que é muito relevante e também muito negligenciada por todos os jovens, né? Então eu já quero logo começar a perguntar, né? A gente vive hoje tempos diferentes, né? Com muitos desafios, né, para os jovens. E, primeiro de tudo, eu queria saber, né, a importância de fato de você cuidar da sua saúde mental, né, porque hoje as pessoas elas estão realmente ficando doentes, né, não estão sabendo lidar com muita informação, né, a gente vive numa era de evolução, numa era de tecnologia, né, e é muita coisa para gerenciar, e como cristão também tem muitos desafios, ideologias, né, enfim, você tem que se posicionar na escola, na faculdade, então acaba sendo bastante difícil. Então eu queria saber primeiro, né, qual a importância realmente de um jovem cuidar da saúde mental e quais são os riscos se eles continuarem negligenciando. Bom, Felipe, por muito tempo a gente, enquanto jovens cristãos e pessoas cristãs, a gente não cuidou nesse sentido da saúde mental. Sim. A gente espiritualizava tudo era espiritual, tudo era ou de Deus ou do demônio, né? Mas quando a gente volta para a palavra, a gente entende quem nós somos. Sim. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Então, como a gente é corpo, alma e espírito, existem essas três partes que nos compõem. Sim. E precisam igualmente serem cuidadas, né? Uhum. E quando a gente fala de viver para Deus, servir a Deus, Deus precisa ser Deus tudo em nós, né? O texto que vocês escolheram para a conferência desse ano é Romanos capítulo 6, versículo 11 vai dizer justamente isso, né? Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O vivo para Deus aqui é inteiramente, né? Totalmente, fisicamente, claro, espiritualmente, emocionalmente, vivo para Deus. Então, o cuidado com a saúde mental, ele é essencial. Precisa ser algo que a gente continue falando mais na igreja. Sim. Já existe esse movimento, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. Quem aí é crente mais antigo, hoje consegue vivenciar dentro da igreja momentos de informação, de esclarecimento, de exortação sobre isso. Antes a gente não tinha isso, né? Então, os jovens hoje que estão crescendo nessa geração de acesso à informação, pelo menos nós temos mais acesso à informação. Sim. Mas também temos acesso à desinformação, né? Então, para essa geração ser mais esclarecida em muitos aspectos. A gente sabe que existe um desafio muito grande em torno disso. Uhum. Existe muita desinformação, existe pouco conhecimento mesmo. Mas o nosso trabalho é esse, dizer que Deus te fez assim, você é corpo, alma e espírito, e a sua alma, né, aquilo que a gente entende como alma, como subjetividade, como coração, como mente, enfim. Sim. Precisa de cuidado. E o jovem cristão precisa também atentar para isso. Perfeito, perfeito. E como é que hoje, né, o jovem cristão, ele pode conduzir a sua vida, né, para realmente ser morto para o pecado e vivo para Deus? Porque assim, a gente sabe que além de desafios da modernidade, além de realmente você se posicionar como cristão, tem sido difícil por conta da, né, enfim, como eu falei anteriormente, né, desses conflitos ideológicos, enfim. A gente sabe que internamente também acontecem muitos conflitos, né? Então, o adolescente ali que está formando, né, seu caráter, sua identidade, está formando até, está começando ali sua caminhada com Cristo, né? Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, como é que ele pode conduzir sua vida realmente para ser morto para o pecado e vivo para Cristo? Pronto. Um dos aspectos que eu gosto muito da Bíblia é que a Bíblia se explica, né? Quando a gente volta de novo para o texto, o versículo 11, nós lemos: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo continua escrevendo e no versículo 12 vai dizer: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Perfeito. Então, já é a resposta, né?
Versículo 13 também responde: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, essa é a resposta. Como é que a gente vive para Deus e a gente morre para o pecado? Não permitindo que o pecado reine no nosso corpo, né? Não obedecendo às paixões e não oferecendo os membros do nosso corpo ao pecado. Hoje a gente vive um tempo que é uma pressão absurda do mundo sobre nós. Sim. Existe um adversário que anda ao nosso derredor, ele quer realmente tragar a nossa fé. Às vezes eu escuto, né, cuidando de pessoas, cuidando de adolescentes, alguns adolescentes, filhos de crentes, que se sentem pressionados em seguir o mesmo Deus que os pais seguem, né? Eles denominam isso de pressão. Ah, meu pai me força, meu pai me pressiona a ir para a igreja. Mas o mundo também pressiona ele o tempo todo e ele não consegue enxergar isso. Que o mundo faz uma pressão absurda para que você pense como eles pensam, para que você concorde com tudo que eles concordam, para que você reproduza o discurso que eles verbalizam. Sim. E isso é uma pressão tamanha. Hoje em dia, vai discordar do que o mundo diz, para você ver se você não perde seguidor, ou você é bloqueado, onde os haters vão aparecer. Sim. E assim, é uma pressão, a gente não pode ignorar isso. O mundo está pressionando o jovem cristão o tempo todo para que a gente ceda, para que a gente renuncie àquilo que a gente acredite e concorde com o que eles concordam. Então, morrer para o pecado é justamente isso, não dar lugar, vazão para obedecer às paixões do nosso corpo, né? A gente nasce na natureza pecaminosa, existe um mundo de natureza caída, existe o mundo, existe o diabo, existe o pecado, e o jovem cristão, ele precisa se posicionar. Eu gosto de listar alguns fatores essenciais para que a gente realmente consiga viver para Deus. Primeira coisa, Felipe, é conhecer a Deus. Perfeito. Não tem como eu viver para Deus verdadeiramente se eu não conhecê-lo. E esse é o nosso destino, né? Esse é para ser o nosso destino. Nós somos criados para nos relacionar com Ele. A gente tem livre-arbítrio, nem todos conseguem isso, nem todos vão conseguir isso. Mas no momento em que a gente está de frente com o Salvador, com Jesus Cristo, quando a gente conhece a Deus, esse é o primeiro passo para a gente viver para Ele. Depois que a gente conhece a Ele, a gente vai se conhecer, né? Quando eu olho para Deus, quando eu olho para esse Criador fantástico, perfeito, santo, maravilhoso, que me criou, eu vou me conhecer. E eu vou ver que eu preciso dele, eu vou ver que eu sou pecadora, eu vou entender que sem ele eu não tenho outro destino a não ser o inferno. Quando eu me convenço de quem eu sou, eu vou conhecer a minha verdadeira identidade. O jovem cristão, para ele ser de fato inconformado, morrer para o pecado, morrer para o mundo, viver para Deus, ele precisa conhecer a Deus e conhecer a verdadeira identidade dele. É no momento, na hora H, entre obedecer e desobedecer, entre sucumbir às paixões ou viver o que Deus tem para mim, é o que vai definir a minha identidade em Deus. Às vezes nós temos uma trajetória muito bonita com Deus, nós crescemos na igreja, nós fomos criados nessa redoma, a gente não tem noção do que é o mundo. Quando o jovem passa para fases em que ele vai vivenciar isso mais distante daquelas figuras fortes como o pai, a mãe cristãos, como os líderes, como por exemplo na faculdade, na universidade, a identidade dele vai ser provada ali, quem ele é de fato. Muitos, inclusive, só vão construir isso nesse momento de crise, né? Outros já vão viver isso, já vão, por exemplo, entrar na faculdade, tendo uma identidade formada em Deus, tendo tido experiência com Deus. Outros não têm isso ainda, vão quebrar a cara, vão fazer más escolhas, vão se decepcionar, vão se frustrar, vão talvez até não escolher mais Deus, né? Então é a sua identidade que vai realmente ajudar a morrer para o pecado e a viver para Deus. Essa identidade que você só encontra em Deus. A identidade verdadeira a gente só acha em Deus. Ninguém pode nos dar uma identidade verdadeiramente se não for aquele que nos criou. A nossa identidade está em Deus. E a terceira coisa é que os jovens não vão ceder às paixões, os jovens não vão acreditar nas mentiras depois que eles tiverem isso bem convicto no seu coração. Quem é Deus e quem eu sou em Deus.
É aí que a gente vai priorizar as coisas de Deus. É aí que a gente vai realmente viver conformado com isso tudo. Tem um processo que eu falo que sim, existem as tentações, nós vamos ser tentados a vida inteira, provados a vida inteira. O mundo vai nos sugerir várias coisas a vida inteira, não só na nossa mocidade, né? Não só aí. A gente acha que na mocidade é a fase das maiores tentações, mas a vida toda da gente vai ser assim, né? E quando a gente vive esse momento de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter isso tão fortalecido, quem é Deus, o que Deus representa para mim, quem Ele é para mim, quem eu sou nele, as coisas do mundo, elas vão perdendo o seu sabor, elas vão perdendo a sua atração. Aquilo que, por exemplo, me tentava muito lá atrás, à medida que eu conheço mais a Deus e vivencio os planos de Deus para a minha vida, elas vão perdendo o gosto, vão perdendo o sabor mesmo. Eu não tenho mais vontade das coisas que antes eu gostava. Agora eu priorizo as coisas de Deus, agora eu penso nas coisas do alto. Agora eu vivo para Deus, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Esse é o processo. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais a gente busca a Deus, a gente vai viver realmente essa vida de amar ao Senhor, de detestar as coisas que não provêm de Deus. Então isso é muito importante para a gente poder entender. É uma renovação mesmo, né? E é um processo até que natural quando você se dispõe realmente. É natural, eu falo isso. Eu falo isso. É natural, mas é sobrenatural também, né? Porque não vem de nós. Isso. É o Espírito Santo de Deus. Santo que conduz tudo. Verdade, perfeito. E é um tema que eu acho que é extremamente forte e relevante, né? Hoje em dia. Porque, como eu falei, existe uma máxima, né? Hoje, que é tudo tech, né? Então é o excesso de informação, de fato, né? E é uma geração que está mais atenada, está mais ligada, né? E eu acho que é o momento perfeito, né? Para que o jovem ele possa realmente se permitir esse processo, conhecer Deus de fato, porque agora está muito mais fácil de você mostrar Deus para todo mundo, né? Para você levar a palavra do Senhor, né? Com testemunho de vida, né? Levando também, usando todas as ferramentas que temos hoje. Então eu acho que é um tema que é extremamente relevante de fato. É importante a gente trabalhar, né? Com os nossos jovens, né, conosco, porque é para fazer a diferença. Sim. Né? Então, assim, muito obrigado, tá, pelo papo. Eu acho que é um tema muito relevante. Inclusive, a gente quer você de volta aqui, a gente conversar mais, né, trazer o que eu acho, hoje em dia, principalmente, né, é essencial, né. Sim. As pessoas não estão sabendo lidar com muita coisa, né, então é importante a gente sempre tratar com assuntos como esse. Né? Felipe. E assim, só pra gente... Uma coisa que eu queria trazer também. A gente vive uma complexidade muito grande hoje em dia na sociedade que a gente vive. Sim. Então, assim, tudo que é mazela, tudo que é prejuízo, tudo que nós estamos vivenciando isso e a tendência não é melhorar, a tendência é isso se tornar mais complexo ao longo do tempo, né? E isso é fruto de várias coisas, né? Isso é fruto, inclusive, das nossas escolhas, né? Escolhas dos nossos pais, dos nossos avós. A gente vive as consequências das escolhas, o próprio conceito de bênção e de maldição ao longo das gerações. Então, por que hoje a gente vive um nível absurdo de adoecimento mental? E a igreja não escapa disso, né? A igreja não escapa disso, porque a igreja é um grupo, a igreja é formada por pessoas que adoecem emocionalmente, que não são do mundo, mas estão nesse mundo. E nós somos afetados o tempo todo. Tanto pelas coisas que nós vivenciamos, como pelas coisas que os outros fazem, que a gente vivencia, porque nós somos seres sociais. Então, a tendência é se tornar mais complexo. E aí, talvez explique o nível de acometimentos mentais, de doença mental, de falta de saúde mental que a gente vive hoje, né? Existem vários riscos. A vida... É claro que nem todo mundo vai falar sobre isso, né? E aqui eu estou no lugar de cristã e de psicóloga. Mas a vida de pecado, ela traz consequências emocionais. Assim como a vida para Deus também traz. Então, a vida de pecado, ela adoece emocionalmente. Sim, perfeito. As emoções que nós vivenciamos vivendo uma vida de pecado, elas são ilusórias, elas são passageiras. Os sentimentos e as emoções que a gente vivencia vivendo para Deus são emoções saudáveis, são emoções que nos fazem bem, né? Quantas vezes a prática da espiritualidade, frequentar uma igreja não é uma recomendação clínica para alguém? Porque faz bem, porque fortalece, porque ajuda
em certas situações de contexto de fobia social, de ansiedade, de depressão e outros tantos, né, complexos de rejeição, enfim. Então, nós precisamos entender que é vivendo para Deus que a gente vai conseguir sobreviver nesse mundo que a gente vive. Que não existe vida verdadeira se não for vivendo para Deus. Que morrer para o pecado é um processo para que a gente realmente nasça de novo e tenha uma vida plena, não sem frustrações e aflições, porque faz parte desse momento, dessa parte desse capítulo da nossa existência. Mas que nós estamos sendo preparados para uma eternidade onde não vai ter mais isso, onde não vai ter adoecimento mental, onde a verdadeira saúde em todos os aspectos é aquilo que a gente vai vivenciar. E se a gente poderia passar o podcast falando só sobre isso, sobre a eternidade, e não seria suficiente. Isso é verdade. Não seria suficiente. A gente não consegue entender aquilo que a gente vai desfrutar da eternidade em Jesus Cristo. Então, a gente precisa realmente morrer agora para o pecado, viver agora para desfrutar da vida plena, eterna com Ele, futuramente. Perfeito, perfeito. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Bom, gente, agradeço, tá? Vocês aí, todos que assistiram e acompanharam, certo? Lembrando que o nosso evento, tá, vai começar amanhã e a gente espera todos vocês aqui. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e também eu quero agradecer a presença da Estela. Muito obrigado. No que agradeço. Amém. Foi incrível esse papo. E como eu falei, a gente vai convidar para você participar cada vez mais, porque eu acho que é um tema realmente muito interessante para a gente, né? Falar, né? Expor para a igreja, para os jovens e para a igreja. É muita coisa para a gente falar, na verdade. Então, pessoal, muito obrigado, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.